A endometriose pode afetar a disposição, energia e performance nos treinos. Hoje vamos entender como a suplementação pode ajudar. Suplementação para a endometriose é o nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez, o lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nossa entrevistada de hoje é a nutricionista Marina Luceno. Ela é graduada em nutrição pela Uniesp, pós-graduada em nutrição clínica esportiva e exames laboratoriais, pós-graduanda em emagrecimento e hipertrofia avançada, especialista em emagrecimento e composição corporal, especialista em endometriose, palestrante, antropometrista pela Isaac Global, com mais de 700 pacientes atendidos. Marina, que prazer te receber no programa. Prazer é todo meu, dele. E vamos colocar todo mundo na mesma página, então vamos começar bem do início. O que é de fato a endometriose? Olha só, a endometriose ela é uma doença crônica, certo? E que não tem cura. É uma doença de tratamento contínuo. E o que é que acontece nessa doença, assim, na prática? Na realidade, a gente tem um tecido que deveria estar crescendo dentro do útero, porém ele cresce fora. E como ele cresce fora, pode afetar vários órgãos e várias outras partes do corpo, gerando bastante inflamação, já que também é uma doença de teor inflamatório, e gerando também problemas na qualidade de vida, sabe? Eu gosto muito de dizer que é justamente como se a gente tivesse algo que deveria estar sendo lá dentro, está crescendo fora, e o que naturalmente inflama mensalmente lá dentro, está inflamando não só lá, mas também fora. Por isso que é algo bem mais complexo. Entendi. E aí, pensando então nesse contexto de inflamação, essa característica toda que você acabou de descrever, quais são os principais sintomas da endometriose? Perfeito. A gente costuma bastante sentir a dor pélvica, que é uma dor exatamente aqui na parte inferior do abdômen. E os sintomas, eles são muito relacionados ao ciclo menstrual. Então, naturalmente, é uma mulher que vai sentir muito ali, ainda mais do que o normal. Eu costumo também muito dizer que, por exemplo, a gente não deve normalizar cólicas. Cólicas menstruais, elas são, sim, naturais, porém, quando é uma cólica que afeta, de fato, a tua qualidade de vida, ela já não é mais normal. Então, cólicas muito intensas, essa dor pélvica, problemas de constipação, problemas no sono, e a gente tem também uma relação fortíssima com a fertilidade. Então, muitas mulheres não conseguem engravidar e até mesmo elas sentem dor ao evacuar e ao urinar também, durante o período de menstruação, e não somente a menstruação, como até mesmo ao longo do mês. É bem interessante, né? Porque a pessoa ela precisa ficar atenta que... Gostei muito que você falou de não normalizar. Sim. A gente se acostuma com a TPM, a gente se acostuma com as coisas que vêm ali no período pré-menstrual, e acho que fica difícil, às vezes, identificar esse limiar entre o que é normal e o que já precisa ser observado. Sim. E por que a endometriose acontece? Quais são as causas? A gente ainda não tem uma causa. A gente já falou, a ciência em si, não existe uma causa específica. Não foi chegado a nenhum consenso, mas existem várias teorias, como a da menstruação retrógrada, por exemplo, que é quando o sangue, ao invés de ele seguir o seu fluxo, ele volta e ele atinge a parte abdominal, levando tecidos que deveriam estar chegando no endométrio, eles voltam para a questão abdominal e eles passam a crescer fora. Essa é uma das teorias. Mas temos também muita causa genética, por exemplo, uma mãe que tem endometriose, a filha tem até 50% de chance de ter também, assim como se uma filha ter, a irmã, se tiver uma irmã, tem grandes chances de ter também.
Por isso que é uma questão genética bem forte, além também de ter muita relação com imunidade. Por exemplo, algumas mulheres com doença autoimune ou com doenças relacionadas à tireoide têm mais chances também de ter a endometriose, já que é uma doença de caráter tão imunológico e inflamatório. Entendi. Marina, e você comentou bastante da questão da inflamação, da dor, muito relacionado ao período pré-menstrual. Fico pensando como é que isso impacta as mulheres atletas, ou até mesmo praticantes de atividade física. Qual é o impacto na endometriose no desempenho? Perfeito. Como temos uma inflamação crônica e a gente não tem cura mais sem tratamento, é uma mulher que deve se cuidar ainda mais. Sendo atleta ou não, ela tem que se cuidar ainda mais para manter, de fato, essa desinflamação contínua. E a gente sabe que algumas coisas do nosso estilo de vida podem piorar esse quadro inflamatório. Quando falamos de uma mulher atleta, ainda é mais profundo, porque é uma mulher que ela tem que ser disposta o tempo todo. É uma mulher que ela precisa muito de energia. E como a endometriose é uma doença de caráter não somente inflamatório, mas que deixa as mulheres muito mais cansadas, muito mais fadigadas quando não tratada da maneira correta, é aí que precisa ter um acompanhamento ainda mais de perfil. É, ter esse cuidado ainda maior para ter uma boa performance. Não somente o dia a dia da qualidade de vida, mas ela precisa de uma energia ainda mais. E o impacto no desempenho, na performance, ele acontece somente no período pré-menstrual ou a mulher pode ver esse impacto de forma geral ao longo do mês, com maior fadiga, com maior dificuldade? Ela deve ter esse impacto generalizado. Claro que durante o período menstrual, onde os hormônios estão realmente à flor da pele, a gente tende a ter muito mais dor ali durante aquele período e mais cansaço, mais fadiga também, até mesmo pela TPM. Porém, como é uma doença que ela está instalada e ela atinge vários órgãos e vários tecidos do corpo, ela é generalizada. Então, ao longo do mês, se não tiver um bom tratamento de endometriose, a mulher ela fica com aquela sensação de fadiga crônica mesmo. Não somente durante o período da menstruação, mas ela tende a ser uma mulher mais fadigada se ela não estiver tratando. Porque a inflamação é generalizada. Durante o período menstrual, hormônios da flor da pele sentem-se muito mais profundamente. Mas durante o mês, ela não deixa de estar com aquilo ali instalado. Entende? Os sintomas são contínuos e no período pré-menstrual agravam. Isso, agravo. Entendi. Tá. E aí, certamente, se um desses sintomas principais acaba sendo a fadiga, naturalmente vai impactar significativamente, sendo atleta ou não atleta, porque se eu sou praticante de atividade física, quantas de nós não chegamos em casa depois de um dia cansativo e não queremos treinar? Se tem um fator agravante ali de fadiga, com certeza dá uma piorada. Então, vamos pensar, você falou que precisa ser bem tratado. Eu escutei você falar isso várias vezes. O que a gente está chamando desse tratamento? E quando eu penso para o tratamento, eu gostaria da gente focar um pouco no contexto do suplemento. Qual é o papel dos suplementos no tratamento da endometriose? Precisamos de um acompanhamento multidisciplinar, com médico, ginecologista, psicólogo. O acompanhamento nutricional é muito importante. E quando falamos na suplementação, é a cereja do bolo. É aquilo que a gente pega para potencializar nossos resultados. Se a mulher ela não estiver tendo uma dieta adequada, se ela não estiver tratando com sua médica ou seu médico, aquilo ali, a suplementação não vai fazer grandes coisas. Porém, quando a gente está tratando da maneira correta, a suplementação tem um poder muito grande de potencializar os efeitos e gerar muito mais desinflamação, gerar mais energia, né? Quando a gente fala também de mulheres atletas, do esporte, e também de modular o que é a fadiga ao longo do mês. Então, a suplementação tem, de fato, esse papel de ajudar ainda mais. É um grande aliado. Excelente. E quais são, então, os suplementos que têm mais evidências para auxiliar no tratamento da endometriose? Perfeito. Eu, além de nutricionista, que sou especializada em endometriose, eu também tenho endometriose. Então, esse é mais um poder de fala. E eu vou falar tanto de suplementos que eu vejo que tem base científica e que a gente, de fato, já prescreve para pacientes com maior certeza e vê muito no consultório, como que eu também utilizo, tá? A endometriose, ela é muito relacionada também com a qualidade do sono. Se a gente tem um sono ruim, acaba que piora níveis de inflamação.
Então, a melatonina é uma das suplementações muito boas que eu utilizo diariamente e suplementação que ela não só vai ajudar na qualidade do sono e, consequentemente, na rotina da mulher, como ela tem o poder também de reduzir citocinas inflamatórias na modulação do próprio sono. Então, é uma suplementação muito boa, certo? Outra que eu gosto muito também, que a gente tem grandes respaldos científicos, é a curcumina. A curcumina é uma suplementação que é bastante antioxidante, anti-inflamatória. Então, ali uma dose mais ou menos média de 500 miligramas de curcumina uma vez ao dia. Maravilhosa, eu também utilizo. Deixa eu pensar aqui alguns mais. Whey protein pode ser uma suplementação muito boa, mas que deve tomar um cuidado a mais. Por quê? Porque uma paciente que consegue atingir sua meta proteica vai ajudar muito na qualidade de vida, ainda mais se a gente tem um nível de atleta. Porém, tem mulheres que têm endometriose e têm maiores inflamações intestinais. Então, nesse caso, muitas vezes o whey protein isolado pode ser uma opção melhor, ou até mesmo o whey protein hidrolisado, ou uma proteína vegetal. Mas para uma mulher com endometriose que ela não sente nenhum desconforto abdominal, até mesmo o proteína concentrada pode ser uma opção para bater proteína. E aí vamos lá em outros suplementos. A gente também tem o NAC, que é o N-acetilcisteína, maravilhoso, até mesmo para reduzir estradiol. A endometriose ela precisa muito de níveis altos de estradiol para ela se retroalimentar. Então, quando a gente tem uma suplementação que ajuda a reduzir, a gente controla muito mais, sabe, dele. Então, o NAC é uma suplementação, uma das melhores, até mesmo porque a gente consegue melhorar muito os níveis da dor. Outra suplementação que eu gosto muito é a vitamina D. A gente sabe que muitas mulheres têm grandes dificuldades de manter altos níveis de vitamina D. Isso vem muito também do fato, não só de alimentação, mas da exposição solar, que é difícil, né, realmente se adequar a essas recomendações. E a vitamina D acima de 40 nos níveis sanguíneos tem grande respaldo também científico de melhora de dor. Então, a mulher que ela tem de 40 ali até 60, ela pode melhorar muito a dor dela apenas adequando a vitamina D. Eu acho muito, muito interessante. Fantástico. E aí eu fico pensando até pela lógica da base da inflamação, o ômega 3 seria interessante? Perfeito, perfeito. Inclusive, é o meu top 1 ômega 3 quando se fala de endometriose, mas quando eu comecei a falar contigo dos outros, eu acabei me esquecendo dele. Mas o ômega 3 eu passo para todas as minhas pacientes com endometriose. Eu utilizo porque ele é o top 1 ali anti-inflamatório e antioxidante. E aí eu sempre converso muito com as minhas pacientes que não é aquela suplementação que vão sentir de forma aguda. Você não vai tomar ômega 3 e na mesma semana se sentir totalmente desinflamada. Mas o uso crônico realmente contínuo de ômega 3, ele nos dá muita segurança, é uma suplementação que dificilmente conseguimos atingir na alimentação e nos dá muito resultado também na sintomatologia da endometriose. O ômega 3 é um queridinho, né? Ele acaba aparecendo. E ele é tão queridinho, ele é tão base de tudo que eu acabei deixando para o final e me esqueci, mas muito bom que você me lembrou. E o magnésio? Perfeito. A gente tem vários tipos de magnésio, né? Mas, de fato, também é mais um suplemento dele de comprovação científica na endometriose. O magnésio ele pode ajudar tanto a modular os hormônios como modular o sono, e ele ainda também tem poder antioxidante e anti-inflamatório. Então, é muito interessante. Gosto muito de magnésio. Gosto muito também, mais um suplemento, que são os probióticos, mas depende, porque probióticos, você sabe que existem várias cepas de micro-organismos que compõem um suplemento probiótico. E aí a gente precisa, de fato, o profissional precisa adequar a dose exata e a cepa exata que o paciente vai ter maior necessidade. Porque se for feito de uso incorreto, podemos acabar atrapalhando mais do que a questão de desconforto intestinal. Mas como a endometriose está muito ligada ao intestino e muitas mulheres com endometriose têm problemas intestinais, os probióticos eles costumam ser excelentes na questão desse controle das bactérias boas e ruins do equilíbrio no intestino. Fantástico. Ó, temos um belo combo de coisas que são bem interessantes aí na endometriose e
do jeitinho que você falou, que passinho embaixo, sempre começando porque a pessoa tem um tratamento de base bem estabelecido, passando pelo médico, cuidando da alimentação, cuidando de todos os outros aspectos que são essenciais e que a suplementação vai chegar ali para potencializar esses resultados. Vai ter um superpoder ali que, de fato, faz uma grande diferença. Isso. Então vamos pensar que a pessoa está fazendo tudo, ela foi no médico, ela está começando a comer melhor, né? Está cuidando dos diferentes pontinhos e quer usar esse superpoder. Mas quanto tempo as pessoas passam a ver resultados? Que resultados elas devem esperar? Maravilha. É como eu estou te dizendo, como são mais. Quando a gente fala de inflamação, não é tão simples, é muito complexo, porque é uma inflamação que ela não atinge somente uma parte do corpo, mas várias. Então, de fato, demora. É uma suplementação a nível crônico. Por exemplo, a gente sabe que a suplementação de creatina a gente tem que tomar todo dia para fazer efeito. O ômega 3 é desse jeito, a curcumina é desse jeito. Não vão ser suplementações de uso agudo e que, eu vou tomar só um mês e vou me sentir desinflamada e vou parar. Não, tem que tomar como parte mesmo do tratamento, tem que levar a sério. Então, a curcumina, o ômega 3, o N-acetilcisteína, todos esses, normalmente, eles costumam fazer efeito de 4 a 8 semanas. Então, é totalmente normal que no primeiro mês a gente não veja tanta diferença, não sinta tanto. Mas de 4 a 8 semanas ou até mais, é onde a gente vai ver, de fato, diferença, sabe? Suplementação como whey protein é de uso agudo porque estamos utilizando ali para um fim específico, como batimento de proteína. Uma cafeína, por exemplo, que é utilizada para aumentar o desempenho esportivo, ela vai fazer efeito na hora. Mas todas aquelas suplementações que a gente conversou, elas são mais de efeitos crônicos que vamos ver ao longo das semanas. Perfeito. Marina, e assim, de novo, a pessoa está fazendo tudo direitinho, então o que ela deve esperar? Vai demorar um pouco, mas quais são os sintomas que amenizam, que melhoram? Perfeito. Ela deve esperar uma melhora absurda na qualidade de vida. Então, como não tem cura, é um tratamento que a gente pode modular níveis do dia a dia. Então, ela pode melhorar dores, cólicas muito, muito melhores, muito menos sofridas, na verdade. Uma TPM mais tranquila, sabe? Quando a gente está mais desinflamada, quando chega na TPM, não vai ser aquela fome muito grande, aquela vontade excessiva de doce. Claro que é normal ter, mas não é normal aquele descontrole. Então, fora a dor, que é o principal, que a gente vai ver grandes reduções, conseguimos ver também melhora do intestino, funcionamento do intestino, consequentemente, melhora do estufamento abdominal. Mulheres com endometriose, elas tendem a sentir a barriga mais estufada, aquele desconforto. Às vezes até acha que tem um percentual de gordura mais alto do que tem por conta do inchaço abdominal. Então, isso aí é onde a gente consegue ver melhoras muito, mas muito grandes. E, a longo prazo, melhora também nos níveis de fertilidade. Porque como a endometriose está muito relacionada à fertilidade, mulheres que desejam engravidar, elas precisam, de fato, passar pelo processo de desinflamação primeiro, de acompanhamento. Então, a fertilidade melhor seria, talvez, o último passo dessa mulher, a última coisa que ela chegaria a ver de diferença. Mas, ao longo do tempo, todos esses sintomas de qualidade, de melhora de foco, disposição, energia, vão ser melhorados. Fantástico. E você falou então vários suplementos que podem ajudar. Tem algum suplemento que seja contraindicado, que precisa evitar? Uma das coisas que a gente evita na endometriose é o excesso de cafeína. Então, não é que não possa utilizar cafeína. E quando eu falo cafeína, não é somente a suplementação exógena, né, externa, como também até mesmo níveis de café diário devem ser controlados. Porque a cafeína em excesso, ela pode aumentar a dor. Então, quando a gente tem suplementos, até mesmo cafeína em cápsulas, ou um suplemento pré-treino, deve ser tomado cuidado. O que eu indico sempre para as minhas pacientes com endometriose é que elas não tenham o hábito de consumir diariamente, de precisar treinar com aquela suplementação de cafeína. Que ela utilize mais em dias que, de fato, estão muito cansadas, que elas precisem, de fato, daquele up, né, para ir para o treino, mas que elas não dependam disso para mascarar uma fadiga muito grande, porque pode piorar o que é os sintomas de dor dela.
Perfeito. Marina, super obrigada. Você deu dicas muito importantes para quem tem endometriose. E, sinceramente, eu acho que, considerando o que todos estes suplementos e o estilo de vida podem ajudar, hoje que a gente tem um perfil de inflamação importante nas mulheres, na população em geral, acho que adotar algumas destas dicas serve mesmo para quem não tem endometriose. Com certeza, serve para todo tipo de gente. Quando temos uma mulher com endometriose, aí que sim, o cuidado é dobrado. Aí precisa tomar ainda mais atenção, mas serve para todo mundo, de fato. Perfeito. Vamos parar só um minutinho por aqui. A gente vai fazer uma pequena pausa. Vocês já sabem como funciona. Já já voltamos com o NanoTriSquads. Marina, então agora na Nutri Responde, a gente vai brincar, já até faz um tempinho que não brincamos, que é ajuda ou atrapalha. Eu vou te fazer algumas perguntinhas mais rápidas, a ideia é você falar se ajuda ou se atrapalha na endometriose e uma breve explicação de porquê. E lembrem, a gente sempre quer que vocês brinquem com a gente, então antes da Marina responder, já coloquem ali nos comentários se vocês acham que ajuda ou atrapalha, beleza? Então, vamos lá. Termogênico ajuda ou atrapalha na endometriose? Atrapalha, especialmente por grandes níveis de ansiedade que ele pode causar e, consequentemente, aumento de dor. Faz sentido, com certeza. E entra na lógica igual da cafeína, né? Que é até o próximo que eu vou te perguntar. Porque a maioria dos termogênicos, a base deles é Cafeína. a cafeína. Então, você já comentou, mas vamos arredondar. Atrapalha em excesso, atrapalha em excesso. Moderadamente pode ser utilizado em pequenas quantidades para aumentar a performance. Inclusive, eu utilizo de vez em quando para melhorar, de fato, a minha performance esportiva, mas não pode exagerar. E quanto que seria o... Olha só, adultos normais devem ter uma dosagem de cafeína ali até 400 miligramas por dia. Mas eu já gosto da endometriose da gente trabalhar com essa quantidade menor diária. Então, até 200 miligramas por dia para pacientes que estão estáveis. Para pacientes muito inflamados e que precisam de resposta mais rápida, 2 vezes na semana, uma dosagemzinha ali mais ou menos de 200 miligramas de cafeína por dia, 2 vezes. Perfeito. E é super importante esse comentário, porque se a gente pensa que uma das coisas que elas estão vivenciando é a fadiga, a tendência natural, se você não tem um acompanhamento, é acabar ingerindo muito mais cafeína para ter essa cafeína. E, na verdade, acaba piorando o quadro. Vira um ciclo vicioso, porque depende daquilo ali. Então, a gente não pode depender dessa energia extra e sim tratar para que você já tenha essa energia extra e utilizar apenas como um up, sabe? E não podemos generalizar as mulheres com endometriose de, por exemplo, esse suplemento pode, esse não pode. Esse é essa quantidade, esse é esse. Cada caso é um caso e cada informação é única. Então, por isso que eu sempre falo que a gente não deve exagerar, mas que sim, talvez, dependendo do caso, podemos utilizar uma certa quantidade. Perfeito. A gente comentou também no bloco anterior, mas vamos retomar o magnésio. Ajuda, com certeza. No sono, na dor, na inflamação, o magnésio ajuda muito. Melhor momento do dia para fazer o consumo de magnésio pensando na endometriose? Depende do tipo de magnésio, mas normalmente à noite. À noite ele costuma ter melhores respostas. Porque aí vai ter um impacto no sono, no intestino, né? As várias coisas que estão... De 30 minutinhos a 1 horinha antes de dormir, eu gosto muito de utilizar o magnésio.
Perfeito. E probiótico, você comentou também, vai ali associadinho no que a gente está falando. Sim. Ajuda com certeza. Tanto no intestino, que a endometriose tem relação com o intestino, mas também para a função imunológica. Se a gente tem um sistema imune melhor, os nossos sintomas não somente de dor, mas de fadiga serão menores. Então, vai ser uma mulher que ela vai ter mais energia naturalmente. Então, os probióticos podem ser muito bons para regular o intestino. Perfeito. E por último, creatina. Olha só, hoje, esse ano, saiu um novo estudo, não sei se você sabe, que correlaciona a creatina com endometriose. É um estudo muito bom, com muitos participantes, e ele chegou em uma conclusão que a creatina pode piorar o quadro de endometriose. Mas eu até dei uma palestra sobre a doença, levei o estudo, abordei, e qual é a nossa conclusão? É como eu te falei mais cedo. Quando é uma paciente que pelos estudos, quando é uma paciente que está sendo bem tratada, que o estilo de vida é bom, ela está com um percentual de gordura controlado, está fazendo uma boa alimentação, exercício físico, tudo lindo, bonitinho ali, a creatina ela não vai atrapalhar. Mas quando é uma paciente que já está muito inflamada, já está com foco de endometriose grande, atingindo vários órgãos, eu já não estou indicando mais por essa questão desse novo estudo que mostra que pode intensificar lesões existentes. Gente, fantástico, porque creatina eu acho que é outro dos grandes queridinhos, aquele mais pesquisado. É a melhor suplementação da área esportiva. Eu amo, inclusive utilizo. Eu tenho endometriose e utilizo de forma diária, porque para mim super funciona, mas de fato me ajuda muito. Consigo aumentar muito mais carga na musculação, temos menos fadiga durante as repetições ali, uma melhor recuperação muscular. Então a creatina também é meu queridinho. Eu só hoje, após esse estudo, que é um estudo que devemos considerar, não indico para pacientes com muitos focos de endometriose que está afetando demais. Fantástico. E eu acho que é uma mensagem super importante que você vem reforçando e que a gente coloca em todos os programas, que é essa importância de individualizar. Isso, perfeito. É preciso identificar caso a caso, saber o que vai funcionar. E mais ainda quando a gente está pensando nesse link entre endometriose e o desempenho. Isso. Já é uma coisa que tende a prejudicar, que os tratamentos que a gente costuma utilizar para ajudar talvez não estejam tão indicados, então precisa ser muito avaliado caso a caso. Perfeito. E para a gente fechar, Marina, então pensando nisso, qual seria a dica mais importante que você deixaria para quem tem endometriose? Eu diria que você não deve pensar na doença como de uma forma que ela te defina. A doença ela não pode te definir, ela não é uma doença que necessariamente vai te causar infertilidade, você não deve ter medo de conviver com ela. Você deve ter somente não a paciência, mas levar ela a sério o suficiente para que você possa tratar. E assim viver, de fato, um estilo de vida bom, um estilo de vida que te gere muito menos sintomas de dor, e você pode não somente viver, como viver uma vida muito tranquila e ter energia, ter mais disposição e tudo. Saber ter a tranquilidade de que existe tratamento seguro e tratamento que já foi feito para isso, então é muito tranquilo. Você não pode pensar como a dor ela te definir, entende? Perfeito, adorei. Assina embaixo. Marina, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar sua Eu experiência. te agradeço. É sempre muito bom estar com a Performance, é uma marca que eu admiro demais, que eu consumo, utilizo e já prescrevo para os meus pacientes, então é sempre muito bom estar com vocês. Fantástico. E para vocês que nos assistem, curtam, compartilhem com muito carinho na Nutri. A gente se vê.